seja organizado. E quando eu digo seja organizado, é não apenas de colocar a lista de prioridades, não apenas você utilizar um método de organização, essas coisas são importantes, mas a organização ela começa no planejamento. Então, se você planeja seu dia, se você começa o seu planejamento um dia anterior, você já está começando um processo de organização. Não apenas isso, não apenas a organização das coisas que você tem que fazer, mas quando eu digo seja organizado, também estou me referindo a tome cuidado e dê espaço na sua agenda para imprevistos. Se existe algum imprevisto que te tire completamente a produtividade, você está previamente preparado. Ninguém está de fato preparado por imprevisto, depende muito do que vai acontecer. Mas se você sabe que existe a possibilidade de alguma coisa te interromper, então você já se prepara e se organiza para anteceder esse tipo de imprevisto. Portanto, na hora de se organizar, não é só uma questão de você colocar prioridades, uma lista de tarefas. Se organizar também é você imaginar, ok, eu tenho 5 tarefas para fazer, 3 são muito difíceis. Se eu colocar as 3 no mesmo dia, existe uma grande chance de eu não conseguir fazê-las as 3. Porque se elas são muito difíceis e o imprevisto acontece na primeira ou na segunda, a terceira já vai ficar totalmente fora da minha agenda. Então, por que eu não divido essas 3 tarefas no decorrer da minha semana? É claro, tudo tem que ser contextualizado, depende do teu projeto, do teu cliente, do teu cronograma, do como você orçou isso. Por isso é muito importante que produtividade venha antes de venda, que produtividade venha antes de clientes. Primeiro você precisa realmente entender como funciona a produtividade, até para saber quantos clientes você consegue atender ou não. Portanto, se organize considerando esses tempos, não apenas esses tempos, mas outros tipos de imprevistos. Você precisa pagar conta de água, você precisa pagar conta de luz, talvez você precise pagar aluguel. Isso tem datas específicas e até que você tenha alguém cuidando do teu financeiro, é importante que você mesmo faça isso. Portanto, você precisa saber que essas datas não podem atrasar, por exemplo. Se atrasar, naturalmente, você vai ter que pagar multas e etc., juros e tudo mais, e ninguém gosta disso. Então é muito importante que você, na hora de organizar a tua semana, você coloque tempo para fazer esse tipo de coisa. Eu gosto e sempre falo que existem 4 ou 5 pilares, né? Existem 5 pilares na vida freelancer. Você vai cuidar de vendas, você vai cuidar, que inclui marketing nesse caso, você vai cuidar do projeto, você vai, portanto, inclui sua gestão de tempo, você vai cuidar do administrativo, você vai cuidar do financeiro e você tem que cuidar do teu posicionamento, que também inclui um pouco de marketing. Então, você entende que se você tem essas 5 personas dentro de você, você precisa fazer com que elas estejam organizadas e alinhadas. Entenda dessa forma. Talvez você precise organizar o teu tempo em blocos de tempos. De manhã, para ler todos os seus e-mails, pagar todas as contas, tudo que precisa ser feito. No segundo período da manhã, então entre 10 e meio-dia, mais ou menos, entre meio-dia e 1h da tarde, você começa a fazer outras coisas, desenvolve as tarefas mais importantes, organiza a sua lista de tarefas, enfim. Existem vários métodos que podem ser ditos. Eu particularmente uso o GTD nesse formato, né? Eu gosto bastante do GTD e posso trazer um vídeo aqui sobre GTD, mas o básico é organize teu tempo, em bloco talvez você consiga já facilitar um pouco essa divisão de tarefas entre todas essas 5 principais áreas, mas seja organizado considerando inclusive esses imprevistos ou essas coisas que são importantes para a tua vida, ok? Não deixa de considerar o fato de que você precisa fazer pausas. Então, na hora de organizar uma tarefa, saiba que você precisa ter uma pausa para o almoço, uma pausa para um café, uma pausa para a janta. Quer dizer, eu acredito inclusive que de preferência a sua janta já não tenha mais trabalho depois disso. O horário da janta deveria parar, tá? Mas acontece que na vida freelancer, às vezes, a gente precisa ceder um pouquinho, contanto que isso não seja o hábito, não seja a rotina, tá tudo certo, faz parte, é só você ir ajustando aos poucos conforme sua carreira vai melhorando, conforme seu posicionamento vai melhorando. Mas seja organizado de fato.